uma vida dedicada ao reino de Deus. Pedro Justino de Lima, apenas servo. No dia 12 de dezembro de 1925, nasceu Pedro Justino de Lima, no distrito de Retiro, atual Retiro de Muriaé, município da cidade de Itaperuna, estado do Rio de Janeiro. Filho do evangelista Antônio José de Lima, e de Alice Augusta de Lima. Seu pai foi pioneiro na pregação do evangelho na cidade de São José das Torres, Espírito Santo. Quando Pedro Lima estava com menos de 2 anos de idade, seus pais passaram a residir na, então, aldeia de São José das Torres, município de Mimoso do Sul, Espírito Santo. Até aos 10 anos, ajudava os pais nos trabalhos domésticos, como na secagem do café e no cultivo de arroz e milho. Aos 12 anos, ocorreu a segunda transferência de domicílio para Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. Aos 16 anos, conseguiu emprego na estrada de rodagem. Devido à sua pouca idade, o encarregado de serviços gerais o designou para o serviço de cavar barrancos com enxada. Trabalhou até receber o seu primeiro salário. Com este salário no bolso, pediu aos pais autorização para viajar ao Rio de Janeiro, a fim de conseguir uma vida melhor para a família. Foi autorizado. Já no Rio de Janeiro, foi morar num assentamento da favela do Esqueleto, onde atualmente se encontra a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Instalado e adaptado na cidade, conseguiu emprego em uma fábrica de tecidos localizada na Praça 7, no bairro de Vila Isabel. Em pouco tempo foi promovido à função de tecelão, onde permaneceu até a data de se alistar como voluntário no serviço militar. Ao se apresentar, foi designado para servir no Ministério da Guerra e no Forte de Copacabana. Após ser dispensado do serviço militar, trabalhou na Polícia Militar, onde serviu por mais de 1 ano. Durante todo esse período no Rio de Janeiro, tornou-se membro assíduo da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Foi quando conheceu a jovem Irene Ferreira de Souza, assistindo ao culto na Igreja Metodista na cidade de Caxias. Em 1949, se casaram em cerimônia ministrada pelo pastor Amós Aníbal, da Igreja Metodista. O casal Pedro e Irene resolveu frequentar a Igreja Presbiteriana do Riachuelo, cujo pastor era o reverendo Galdino Moreira. Para melhorar a renda com a nova família, Pedro Lima passou a trabalhar na cervejaria Brahma, e, mais tarde, na Estrada de Ferro Central do Brasil, onde permaneceu até sua aposentadoria em 1988. Por ser próximo à sua residência, passou a assistir como membro da Igreja Presbiteriana de Maria da Graça, onde foi eleito diácono, cargo que exerceu por mais de 1 ano. Com as economias em dia, e despesas controladas, em 1958, adquiriu um lote com uma pequena casa em Vila Tiradentes, município de São João de Meriti. Então, passou a frequentar a Congregação Presbiteriana Ebenezer, em Tomazinho, município de São João de Meriti, cujo pastor era o reverendo Odilon Ribeiro. Essa congregação era composta em sua maioria por cristãos da Igreja Fluminense, residentes no município. Não demorou muito tempo para haver divergências eclesiásticas entre as lideranças, motivo pelo qual houve divisão entre a Congregação Ebenezer e a Igreja Fluminense. Enquanto o processo de separação prosseguia concernente ao patrimônio das lideranças, Pedro Lima e família aguardavam a direção do Senhor. Nesse mesmo ano de 1958, já havia um pequeno grupo de presbiterianos em São João de Meriti, se reunindo na casa do presbítero Ataíde de Matos e sua esposa, Jurema de Matos, que lideravam o ponto de pregação do presbitério na cidade. Então, surgiu o convite do pastor Joel Policarpo, presidente do presbitério, para que a família Lima aderisse ao pequeno grupo, que passou a se chamar Congregação Ebenezer. Com pouco tempo na congregação, já familiarizado nos trabalhos e atuando como um dos líderes nas decisões, participou na compra do lote, e, em seguida, na construção do templo da primeira igreja presbiteriana de São João de Meriti, cuja inauguração ocorreu em 1960. Neste mesmo ano, foi eleito presbítero da igreja. No ano de 1985, foi eleito presbítero emérito pelos relevantes serviços prestados ao reino de Deus. Durante os 25 anos de presbiterato, exerceu vários cargos eclesiásticos, entre eles, professor da Escola Bíblica Dominical, vice-presidente do Conselho,
secretário presbiterial, representante do presbitério no Sínodo e no Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Pedro Lima sempre foi um homem dedicado e zeloso nos trabalhos litúrgicos da Igreja e fiel à Palavra de Deus. Um dos conflitos marcantes na vida e em seu ministério ocorreu quando, na função de vice-presidente do Conselho, proibiu que um cantor, não evangélico, frequentador do social clube da cidade, tocasse instrumentos e cantasse na igreja. Com este episódio, criou desafetos entre os simpatizantes do cantor, inclusive entre as pessoas que o convidaram. Outros irmãos, os mais conservadores e zelosos com a casa de Deus, apoiaram o presbítero Pedro Lima. Contudo, o presbítero Pedro Lima resolveu se afastar, temporariamente, da primeira igreja presbiteriana de São João de Meriti para auxiliar nos trabalhos da igreja presbiteriana de Vila Tiradentes, num dos bairros da cidade, onde, por mais de um ano, prestou relevantes serviços como professor, pregador e secretário de atas. Regressou à igreja sede de São João de Meriti, a pedido da liderança, e de outros irmãos, entre eles, os mesmos que provocaram seu afastamento. Em 2 de fevereiro de 2019, a Confederação Nacional de Homens Presbiterianos concedeu ao presbítero Pedro Lima a Comenda de Homem Presbiteriano Padrão de 2018, pelos relevantes serviços prestados ao trabalho masculino da Igreja Presbiteriana do Brasil. Em 19 de dezembro de 2021, o Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de São João de Meriti deliberou prestar homenagem com uma placa, designando o salão social da igreja, com o nome do presbítero Pedro Justino de Lima. Muitos outros serviços foram prestados pelo presbítero Pedro Lima durante toda a sua vida cristã e ministerial. Hoje, com 97 anos, e viúvo, vive limitado fisicamente devido à idade avançada, e também, por mais de 9 anos de tratamento de hemodiálise. Mas, mantém a mente lúcida na leitura diária da Palavra de Deus e no testemunho de vida cristã e familiar. Com todas as dificuldades, depende da ajuda dos filhos, e não mede esforços para estar presente em todas as reuniões da igreja. Para isto, conta com alguns motoristas, irmãos da igreja, para levá-lo aos eventos, e faz questão de estar preparado e arrumado 2 horas antes, de terno e com a Bíblia na mão, aguardando a abençoada carona do presbítero Daniel, ou do diácono Jonas e esposa Sônia. Estava na garagem, ali limpando o carro, tudo mais, a minha Brasília, quando chegou o nosso irmão lá da igreja presbiteriana, que era o zelador, e dizendo que o irmão, que morava ali próximo ao hospital, a esposa dele estava endemoniada, que ele fosse lá como presbítero para expulsar aquele demônio. Ele ficou pensando, nunca me aconteceu isso, como é que eu vou fazer? Aí lembrou de mim e veio aqui em casa. Pegou o ônibus, veio correndo aqui, falou comigo ali. Eu disse a ele, vamos lá. Mandei ele entrar no ônibus, na Brasília, e fomos lá. Chegando ao próximo hospital, ali perto da igreja, a rua não era calçada, era terra batida, e a multidão na rua, e a mulher no centro, mandando um daqueles vizinhos com a picareta cavar ali, porque ali a gente tinha enterrado um objeto lá, qualquer coisa da macumba. E quando eu vou chegando, o marido dela veio encontrar comigo na Brasília e falou, olha, cuidado para chegar perto dela, porque nem eu, que sou o marido, posso chegar, que ela ameaça a furar. Ela está com ferro na mão e ela ameaça qualquer um que chega perto dela. Não pode chegar lá não, o senhor tem cuidado. Aquilo foi como quem não ouvisse. Continuei caminhando com a Brasília bem devagarzinho, por aquela multidão, buzinando para sair fora, saíram. Eu parei o carro em frente a ela, bem pertinho dela, e falei o nome dela, que eu me esqueço agora, mas falei, fulana,
me entrega isso que está em tua mão aí. Ela imediatamente passou aquele ferro para minha mão. Eu peguei, aí eu me encheu de coragem, eu abri a porta do carro e peguei no braço dela, vamos entrar, a casa dela em frente, na rua ali. Eu falei, vamos entrar, estava aberta a porta, estava escancarada, vamos entrar. Entrei com ela, havia um sofá, como esse aqui. Eu sentei ela no centro e falei com o Heber, que era o presbítero que veio me chamar, né? Falei com o Heber, senta aqui, e eu sentei ao lado dela. Falei, agora nós vamos orar ao Senhor. Quando eu falei em orar ao Senhor, ela fez isso. Que isso, Pedro? O cabelo dela tá muito cabelo comprido, cobria o rosto dela todinho. Como ela levantou da cama, ela foi para a rua. E atrás também da cama, ela quando olhou assim, que isso, que é isso, que é isso? Aí puxou o cabelo assim e saiu correndo e entrou no quarto. Entrou no quarto, aí chega na janela, que dá para a rua ali, há uma feiticeira que tinha sido chamada, ela falou, o espírito saiu. Ela entrou no quarto. Aí o marido foi lá no quarto, viu que ela estava livre no meio daquilo, aí voltou a falar comigo, seu Pedro, faz favor, eu quero uma explicação. Sempre ouvi dizer que nunca o espírito mau apodera de um crente. E como aconteceu isso? Aí eu disse a ele, olha, eu acho, na minha opinião, que o Senhor é o culpado de tudo isso. Ele disse, mas peraí, ela que está de amanhã que sou o culpado? Sim, porque eu passei lá na Rua da Matriz, o senhor tem aquele botequim na esquina ali daquela rua, e o senhor estava no balcão vendendo cachaça, todo mundo chegava ali, o senhor distribuindo, despejando. Eu vi aquilo, me deu vontade de falar, de chegar ao senhor naquela hora, mas vi que muitos estavam bêbados ali em volta, iam até me agredir. Eu falei, mas eu me acovardei e saí. E agora eu estou falando com o senhor é o culpado disso que está aqui, porque o senhor não está honrando o nome do Senhor como devia. O senhor dando um mau testemunho, vendendo bebida alcoólica. Ele falou, mas eu sempre vi, meu serviço foi sempre esse. Ele, pois é, mas o senhor está servindo ao diabo. Isso dá oportunidade de acontecer isso aí. Ele falou, eu vou vender o meu patrimônio, meu botequim. E de fato, ele vendeu, que dias depois está fechado, e saiu da igreja sem dar uma explicação. Entendeu? Saiu daí, mudou daí, porque nunca mais foi visto aqui em São João. Eu acredito que ele tenha até mudado. Entendeu? Mas tudo ocorreu para mostrar, eu expliquei, porque o Senhor desviou-se totalmente dos caminhos do Senhor. Salmos 139, versículos 1 a 6 e 23 e 24. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas, por trás e pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance, é tão elevado que não o posso atingir. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno.